Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o advogado especializado na área civil, Cláudio Magalhães Batista, conversa com a gente sobre contratos em tempos de coronavírus. Na sequência, teremos a médica clínica geral, Natália Dijkstra, explicando para a gente que cuidados nós devemos tomar agora, na retomada da economia. É um instante só, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, contratos em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio está o Dr. Cláudio Magalhães Batista, que é especializado na área civil. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. O senhor que é da Salamacho Advogados Associados. Eu que agradeço, Ney, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, prestando quase um serviço público, né, de informação nesse momento tão importante que é o da pandemia do coronavírus. Doutor, nós temos como regra geral que contrato é lei entre as partes, né? Existe a lei que regulamenta tudo, é óbvio, mas o contrato, dentro dessa atmosfera legal, podemos colocar assim, o contrato é lei entre as partes. Só que ninguém pensa numa pandemia. A última grande pandemia, tivemos menores ao longo do século XX, geralmente localizadas, mas a última grande pandemia foi em 1918. Então o mundo realmente se encontrava meio despreparado para isso. Em 1918 tivemos o episódio da gripe espanhola, que infelizmente matou aproximadamente 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E tivemos outras, como eu falei, epidemias ou pandemias localizadas, podemos dizer assim, ao longo do século XX, como a gripe asiática, por exemplo, né? E um próprio surto de ebola na África, se eu não me engano. Mas nós não podemos considerar nada da magnitude do que vivemos hoje, que do ponto de vista econômico, pelo menos, se assemelha à gripe espanhola. E como ficam então os contratos mediante essa situação inusitada, quase imprevisível, pela falta de experiência prática que as pessoas têm na convivência com esses eventos? Ney, veja assim, embora exista essa regra de que os contratos devem ser sempre cumpridos por ambas as partes depois de pactuado, existe no direito, já desde seu nascedouro, e existe ainda hoje no Código Civil principalmente, uma possibilidade de você flexibilizar essas regras em hipóteses específicas, como o que está acontecendo agora do coronavírus. Nessas hipóteses tem vários princípios que se aplicam, são princípios gerais de direito. Um deles é o princípio da imprevisibilidade ou da imprevisão. Esse princípio da imprevisão, ele estabelece que em condições que não são normais, são extraordinárias, que as partes não podem prever no momento da pactuação, as regras que foram estabelecidas originariamente, elas podem ser modificadas, né, se não mediante consenso, através do Poder Judiciário. Então, nós estamos realmente numa situação excepcional, como você bem disse. Há muito tempo não tínhamos uma situação como essa, né? E é um senso, às vezes, que se toma de que não existe uma previsão jurídica para isso, não existe uma previsão legal. Mas existe sim, como eu falei, a teoria da imprevisão vem exatamente para abarcar esse tipo de situação, né? Para efeito de se estabelecer uma revisão dos contratos do ponto de vista de valor, ou mesmo no ponto de vista de uma prorrogação das obrigações, né, do prazo para o cumprimento das obrigações. Uhum. Normalmente, que tipo de acordo as pessoas buscam nesse momento? Postergar parcelas, por exemplo? Veja, eu penso que assim ainda não houve um agravamento ainda muito grande nesse aspecto, certo? Nós acreditamos que a partir agora dessa segunda quinzena de abril é que as coisas vão se agravar mais e que as partes vão realmente recorrer para uma tentativa própria de revisão dos contratos individuais. As soluções que existem em geral são essas duas mesmo, a da prorrogação de parcelas ou mesmo de uma revisão de valor, né? As duas opções são válidas. O que nós estamos orientando é assim,
a diretriz para tudo isso, né, é que se estabeleça uma análise do contrato pactual que você pretende revisar. Né? Então, no início foram estabelecidas algumas regras, alguns juízes deram algumas decisões e tal, e se pensou que isso seria uma normativa geral, mas não é exatamente assim. A orientação que nós damos é que cada contrato deve ser analisado individualmente. Né? Nós chamamos isso de individualização de situação. Ou seja, não basta você estabelecer uma regra geral. Então, se você tem lá um contrato que prevê um contrato anual, você tem que ver de uma forma. Se é um contrato mensal, você tem que ver de outra forma. Né? Então, essas individualidades devem ser vistas agora. Então, o ideal seria o quê? As partes recorrerem, seja através da mediação, da arbitragem, ou mesmo judicialmente, para se tentar chegar a um consenso para essa revisão. Mas o primeiro passo que a gente sempre orienta é uma tentativa de compor essa situação. Assentar as duas partes, se for caso, por intermédio de um terceiro que possa agir tentando restaurar esse equilíbrio do contrato, né, dando opinião, dando uma sugestão para esse tipo de acordo. Mas o interessante é sempre, no primeiro momento, sentar as partes e tentar chegar num consenso. Porque a tendência sempre existe de que cada uma das partes acha que está sendo mais prejudicada. Mas sempre tem os dois lados. Eu penso que essa situação, ela sempre se reflete nas duas esferas, dos dois contratantes. Nós temos essa situação que é desconfortável para todos os envolvidos, é óbvio, mas algumas pessoas com mais fôlego financeiro do que outras. Por exemplo, os bancos. Sinceramente, ninguém ganha tanto dinheiro nesse país quanto os bancos. Isso é um fato. Dúvida. Né? Sem dúvida. E eu não tenho nada contra isso, faz parte do processo do capitalismo, enfim, eles estão prestando serviço e devem ser remunerados para tanto. Mas quem tem, por exemplo, financiamentos em andamento, né, e obviamente teve uma frustração nas suas receitas por conta da paralisação das atividades na pandemia, por conta, de novo, do isolamento social. Essas pessoas conseguem conversar com quem no banco? É o gerente que vai definir isso? É o departamento jurídico? Porque normalmente o departamento jurídico de uma instituição bancária, são grandes bancos no Brasil, se encontra em São Paulo, por exemplo, e aqui no Paraná nós não teríamos acesso a isso. Como que seria a composição de acordos nesses casos? Ou existem escritórios jurídicos regionalizados para cada instituição? Veja, não existe uma regra para isso. Tá? Cada banco tem uma forma de decidir a respeito de pedidos de revisão ou pedidos de prorrogação. Mas existe mais ou menos um consenso na área bancária de que existe uma linha de se prorrogar todas as obrigações por 60 dias nesse primeiro momento. Perfeito. Houve uma diretriz já normativa dentro dos bancos nesse sentido. Então, o que os bancos esperam? Esperam que a pessoa vá lá e faça esse requerimento de prorrogação. Não basta ficar lá inerte aguardando para ver o que o banco vai decidir. Tem sim que ir lá e protocolar um requerimento de prorrogação dos contratos, né, de pagamento das parcelas. Essa é a diretriz. Mas, claro, como eu te falei, cada banco tem uma linha de atuação no que diz respeito à análise desses pedidos. Alguns bancos dão uma certa autonomia para o gerente decidir, né, mediante algumas condições que são pré-estabelecidas, e alguns outros bancos, principalmente os estatais, eles pedem que as operações de maior valor ou de maior complexidade sejam submetidas a um comitê, né, de análise jurídica, principalmente desses pedidos de revisão ou de prorrogação. Uhum. Agora, um profissional liberal ou então um assalariado, um trabalhador normal, eles conseguem, então, pelo que eu posso entender, uma prorrogação por 60 dias de suas parcelas, sem muito, como eu posso me expressar, sem ter muita resistência da instituição financeira, é isso? Veja, as instituições financeiras geralmente colocam uma resistência. Né? Isso é normal, a gente sabe disso. Mas tem sim que se protocolar. O importante é você ter formalizado esse requerimento, né, de prorrogação ou de revisão dos contratos. Isso é o primeiro passo, né, protocolar isso no banco. Se houver alguma resistência, pode inclusive notificar através de cartório. Né, pede um cartório, vai lá e notifica o banco desse teu pedido. Né? Isso é um caminho também para formalizar isso. Mas, na prática, eu penso assim, é a hora dos bancos darem um retorno por tudo que já se beneficiaram do nosso sistema. Né? Talvez através de uma intervenção do poder judiciário ou não,
Mas tem sim que agora se ir até os bancos e se pedir essas prorrogações. Como você bem disse, é um setor que mais se beneficiou do nosso sistema brasileiro capitalista, né? E eu acho que o retorno tem que vir agora. É nessas situações emergenciais que nós temos que esperar que o judiciário, principalmente, intervenha e venha a restabelecer o equilíbrio das relações. Eu acho que esse equilíbrio não é pontualmente em relação a um contrato, eu acho que é um equilíbrio de todo o período que os bancos já atuam no Brasil. Perfeito. Doutor Cláudio, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo contratos em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio está o advogado da Sala Marcha Advogados Associados, Cláudio Magalhães Batista, especializado na área civil. Doutor, no bloco anterior nós mencionamos que os contratos estão sendo revistos, porque existe um instrumento jurídico, podemos colocar dessa forma, que trata justamente de situações imprevisíveis, e essa situação que vivemos é uma situação imprevisível. Falamos no fim do bloco anterior sobre os contratos com bancos especificamente, e que de uma forma geral os bancos têm aceito, desde que a pessoa procure a instituição financeira, os bancos têm aceito postergar, num primeiro momento, as prestações durante 60 dias. Como que elas vão ser pagas depois é uma outra história. E eu gostaria de saber do senhor, em relação a alguns contratos específicos que fazem parte do cotidiano de muitas famílias em Ponta Grossa, no Paraná e no Brasil. Por exemplo, vans escolares. Vans escolares, elas têm uma despesa mensal, né? E o contrato é feito pelo período necessário, né? Como que ficam esses contratos nessa época? Esse tipo de contrato, nós temos, como falei anteriormente, cada contrato tem que ser visto em sua individualidade, né? Esse tipo de contrato, né, depende muito da forma como foi redigido, como foi formalizado. Geralmente, esses contratos são anuais, ou seja, eles preveem um regramento para um período exato de um ano, né, ou período letivo, né? Então, é nesse período que ele deve ter a sua vigência. Mas, numa situação atual, nós temos que pensar da seguinte forma. É claro que as vans, nesse momento, não estão tendo despesas como ordinárias que eles teriam, por exemplo, com combustível, óleo e manutenção. Mas, por outro lado, quando eles fizeram esse contrato, é isso que tem que ser visto, eles já previram também outras despesas que são ordinárias, que independentemente da atividade ser exercida propriamente de forma na rua com o transporte de crianças, existem essas despesas. Por exemplo, existe uma despesa com o motorista, com o check-up ou as revisões dos carros. Existem algumas despesas que não abandonam a própria tributação que incide sobre a atividade. Perfeito. Então, existe um custo para a empresa, mesmo parada, manter sua atividade. Então, o que nós recomendamos nesse tipo de situação, como eu falei também, é sentar e conversar, né? O que se pode estabelecer? Ou uma prorrogação de pagamentos, né? Ou uma redução de valor. Sempre lembrando, né, que depois que passar esse período, espera-se que passe rápido, depois que passar esse período, elas vão voltar a trabalhar e provavelmente no período de férias, por exemplo, eles vão estar em atividade, vão estar também fazendo transporte, né? Então, sempre a ideia, a palavra principal aqui é um equilíbrio, né? O que se pode estabelecer? Pode estabelecer, por exemplo, por um período de 2 meses, haver uma redução do valor. Porque daqui 2 meses, senta-se e se verifica, olha, voltou, não voltou, quais foram as despesas que a empresa teve nesse período. Eu acho que realmente o principal elemento é o elemento de confiança entre as partes. Né? E se trazer, por exemplo, o que eu tenho recomendado para os meus clientes que recebem solicitações de revisão ou de prorrogação de pagamento, o que eu tenho recomendado é assim, peça para aquele que deve a você um exemplo, uma prova ou algum documento que demonstre qual foi a queda de faturamento dele, né, que pode repercutir nesse contrato. No caso do transporte, claro que não é necessário para os alunos nesse momento, mas pode ser mais adiante. Então, o ideal realmente é sentar e conversar caso a caso.
sempre pensando que podem haver ainda muitas mudanças. Essa pandemia pode se abreviar ou pode se alongar mais do que a gente está imaginando. Então, existem muitas variantes, por isso que eu digo que hoje uma pactuação tem que ser feita aí no máximo para 2 meses. Em relação às escolas particulares, que também passam pelo mesmo problema, né? E muitas escolas particulares fazem parte do patrimônio educacional e cultural do Brasil, né? Então, são literalmente instituições importantes e correm o risco de quebrar agora, né? Caso os pais não paguem a mensalidade. Tradicionalmente, em férias, já se paga a mensalidade. Janeiro, fevereiro, né? Dezembro, que não é o mês inteiro, né? Então, nós temos agora essa situação em que as crianças não estão tendo aula. De novo, senta-se, faz um acordo, qual é o procedimento? Porque as despesas fixas de uma escola particular são maiores, nesse caso, do que as despesas das empresas com vans escolares. Exato. Veja, né, embora a gente possa ter uma tendência a pensar, olha, meu filho não está tendo aula, então eu não vou pagar, as coisas não são assim. Como você bem disse, existem despesas que não param, né? Não é por conta de não estar havendo aulas no local que é usual que a escola vai deixar de ter despesas. Vamos pensar um aspecto que está sendo discutido bastante agora até. Com toda essa situação, várias escolas estão tendo aquela aula por vídeo, né? Estão gravando aulas, ou tendo as lives de professores em que eles dão as aulas para os alunos. Para que isso acontecesse, claro que as escolas tiveram que se reestruturar, né? Porque é muito mais amplo, né, a gama de estudantes que estão ali assistindo essas aulas e o trabalho vai ser muito maior do que usualmente se tinha. Então as escolas estão tendo que investir muito em equipamentos, em tecnologia, em aperfeiçoamento dos sistemas que elas já tinham antigamente. Então, o que a gente recomenda é assim, o ideal é que os pais de alunos que pretendem uma revisão ou uma prorrogação de pagamentos apresentem a sua situação, né? Vamos pensar assim, o agravamento financeiro causado pela pandemia, claro que reflete mais para um diretor de uma empresa que continua com movimentação, como uma empresa que vende luvas, por exemplo, ou que vende máscaras. É claro que ele não vai ter até uma ampliação do seu movimento. Existem realmente algumas atividades que não tiveram tanto impacto, né, em que a pandemia não impactou tanto nessas atividades. Então, o ideal é que os pais apresentem à escola, demonstrem a elas qual que é a sua situação especial e apresentem, se for o caso, uma sugestão ou de redução de valores por um determinado período ou de prorrogação das parcelas. Isso está sendo bem aceito pelas escolas, sabe, né? Eu acho que foi um dos primeiros cenários em que isso foi examinado e foi estudado. Então as escolas estão recebendo bem isso, mas como eu falei, tem que ser individual, tem que ser contrato individual. Cada pai tem que mostrar a sua situação para que a escola analise isso. Uhum. Além desses contratos que nós já mencionamos aqui, ou seja, bancos, vans, escolas particulares, que outras instituições têm apresentado problemas com a manutenção dos seus contratos? Isso no seu escritório especificamente? Muito tem discutido a respeito de locações. Ah, perfeito. Aluguéis. Os aluguéis é uma despesa ordinária de muitos brasileiros ainda, né, e isso tem sido muito discutido. Mas, em linhas gerais, volta aquela máxima, aquela premissa que nós falamos anteriormente. Tem que sentar e discutir, né? A locação, cada um tem sua situação. Se é uma locação comercial, por exemplo, que a empresa foi fechada por conta das normas dos governos federal, estadual e municipal, é claro que o faturamento dela pode ter caído a zero, se ela não tem, por exemplo, uma venda online, né? Então, tem que se sentar e tem que se analisar caso a caso. Nesses casos, o que está sendo estabelecido? A maior parte das prestações estão sendo reduzidas, normalmente em 50%. Né? Isso é uma diretriz, claro, que não se aplica a todos os casos, é uma linha mais ou menos para se tomar como início de uma discussão, né? Então, realmente, no caso da locação, tem que se haver uma redução ou uma prorrogação de valor de pagamentos. Alguns casos tem sido adotada a prorrogação do pagamento para um momento a partir de janeiro de 2021, por exemplo, ou mesmo uma mescla dessas duas situações, ou seja, eu vou reduzir o valor da locação em 30% ou 40%, e esse percentual que eu não estou te cobrando agora, eu vou cobrar lá a partir de janeiro. Também é uma outra possibilidade. Então, realmente questão de você sentar, discutir, analisar os dois lados.
Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta, doutor Cláudio Magalhães Batista, da Sala Marcha Advogados Associados. Eu que agradeço, Ney. Eu acho que esse debate público, a exposição de ideias, acho que é importante para todo mundo, né? Hoje a gente vive uma situação realmente bastante de aflição, né? de interesse público realmente na solução de problemas. E eu acho que o primeiro aspecto a ser resolvido, além da saúde, obviamente, é a questão de contratos. Novamente, muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.